E aí pessoal, Nihil aqui, e hoje eu vou continuar o início da playlist das minhas experiências espirituais. Anteriormente eu falei sobre algumas coisas que rolaram na minha infância, o que eu acho bem de boa, comparado com o que eu vou falar agora. O engraçado é que as pessoas que me conhecem provavelmente vão achar que eu sou louco, mas eu não sou louco, eu sou completamente insano. Mas vamos lá. Como eu tinha mencionado, começou a rolar umas paradas estranhas, de talheres caindo no chão e tal. E daí eu comecei a ter muitos pesadelos. E tipo, isso rolava todo dia. E eu estou falando isso justamente para dar enredo para a próxima playlist, que vai se chamar Playlist dos Sonhos. Isso porque eu vou contar sobre pesadelos horríveis e o nome dá a entender que é algo bom. Tá, em meio a essas coisas que estavam acontecendo, eu tava na fase de perua pra escola. Só que teve uma vez, eu não lembro exatamente o motivo, mas eu fui andando com um amigo meu chamado Jean e fomos conversando. Então eu vi um colar preto no chão e era uma cruz preta, entalhado algo nela que parecia a imagem de Cristo, mas parecia que ele estava meio queimado, sei lá. E poxa, aquilo ali era meio bizarro, sinistro, sei lá. E desde criança eu me interessei por essas coisas. Daí eu peguei ele no chão e fui levantando, já contando uma história pro Jean. Então eu disse pra ele: mano, esse colar aqui me fez lembrar de uma vez que eu fui no enterro e daí tinha uma cruz muito bonitinha no caixão. E ela era bem pequenininha, era menor que o meu dedo. E eu consegui arrancar ela quando ninguém tava olhando. E desde então eu guardava ela, porque era legal tocar nela, porque ela era bem lisinha. E hoje eu sei que aquilo era basicamente verniz. Daí ele falou o óbvio. Ele disse: cara, como é que você pega uma cruz no chão e já sai pegando ela e falando que vai usar e contando essa história e blá blá blá. E por fim ele fez uma cara esquisita e falou que eu era meio maluco. Então eu simplesmente comecei a rachar a bolacha. Pra você que não sabe o que significa rachar a bolacha, é que quando éramos criança, tinha a tal da bolacha traquinas. E ela era a bolacha mais top, quando ela ainda tinha recheio, agora era uma droga. E o pessoal gostava muito dessa bolacha e sempre acontecia de alguém dividir essa bolacha. E quando ela rachava, parecia que a bolacha em si estava rachando o bico. E era hilário. Como todo mundo reparava nisso, isso virou um termo. Rachar a bolacha é quando você tá rindo pra caramba. Mas continuando, enquanto eu rachava a bolacha, eu comecei a explicar pro Jean que eu não tinha mais aquela cruz. Porque minha avó achou e disse: isso aqui é cruz de caixão, e jogou fora. E aí eu fiquei meio triste e isso foi meu argumento para usar aquela cruz preta. Então eu coloquei ela no pescoço e comecei a usar. Daí o Jean ficou enchendo o saco, falando que eu nem sabia o que era aquilo e já fui colocando ela no pescoço. Então eu ignorei os avisos dele, afinal ele estava totalmente certo. E ok, porque eu estou dando todo esse enredo para contar a história que interessa? Porque a parte mais sinistra que aconteceu nesse dia foi justamente no dia em que eu quebrei essa cruz. E eu lembro muito bem disso, porque era justamente no ano novo. E bom, eu quebrei ela porque eu tenho mania de entortar as coisas. E aí ela acabou quebrando. E eu já tinha até acostumado a usar aquela cruz. Eu tava com ela já acho que uns meses. Mas enfim, no ano novo eu fui fazer algo que pra mim é muito comum, de sair conversando com as pessoas. E tava lá duas primas minhas, que eram as que eu mais falava. E elas eram um tanto mais velhas. Mas como eu tava acostumado a falar com o pessoal mais velho, tipo tios e professores e blá blá blá, e realmente conversar com eles, eu conseguia manter um bom nível da conversa. E eu não sei ao certo, mas eu acho que elas tinham uns 15 anos mais ou menos, e eu tinha uns 8, 7 talvez. Bom, nisso elas estavam tomando champanhe, e daí eu pedi um gole. Então eu continuei conversando com elas um tempo ali, até que eu comecei a ficar com muito sono. E tipo, tinha muita gente lá em casa. Tipo, não era pra eu estar com sono, e mesmo se eu tivesse com sono eu não ia dormir no ano novo. E daí eu tentei resistir um pouco, só que eu comecei a passar um pouco mal, mas eu não lembro exatamente como era esse passar mal.
e eu resolvi deitar um pouco no sofá da sala. Então, como esperado, eu acabei capotando no sofá. Agora esse é o ponto que fica tudo estranho pra mim e pra você. Bom, eu acordei exatamente assim. Primeira coisa que eu notei é que eu tava nu no colo do meu pai. Ele tava de pé e todo mundo tava gritando, tipo, faz isso e faz aquilo. E as tias da igreja tava tudo lá passando uns óleos ungidos em mim. E uma dessas tias era uma tia realmente minha. E sempre que ela vem aqui em casa, ela acaba comentando sobre isso. E beleza, eu fiquei um tanto assustado, mas o que eu fiquei mesmo foi envergonhado. Porque tava todo mundo me vendo nu. E aí eu disse, tipo, gritando pro meu pai. Eu não tô afim de gritar aqui, mas eu falei, me leva pro banheiro. Só que gritando. Daí ele me levou, a gente entrou no banheiro e eu dei uma bica na porta pra ela fechar, porque tava todo mundo ali já metendo a cara pra entrar. Então eu pedi pra ele passar o trinco na porta, porque geral tava metendo a cara pra abrir a porta já. Daí quando eu vi que a porta tava realmente fechada, eu dei uma relaxada. E então eu olhei diretamente pro espelho. E aí eu me vi. Mas aquilo não era apenas o meu reflexo. Era basicamente eu sorrindo. Porém, meus dentes estavam afiados, tipo assim. E cara, eu não tava sorrindo, eu tava puto da vida. E meus olhos eles estavam absurdamente pretos e grandes. E ao ver isso eu tomei um puta susto. E comecei a gritar igual um doente. Daí meu pai me deixou meio que cair do chão, mas foi bem de leve. Tipo, eu não caí de uma altura muito grande, foi acho que menos de 1 metro. E aí eu falei pra ele, relaxa, tá tudo bem, eu sou eu. Como se isso fosse coerente. Então eu continuei falando, tipo, relaxa, eu vou tomar banho aqui, fica tranquilo. Daí meu pai saiu do banheiro e disse, beleza, mas não tranca a porta, hein. E eu disse, ok. Meu pai saiu, eu fui lá e tranquei a porta. Bom, tomei um banho, tentando entender o que aconteceu. Pedi umas roupas e saí do banheiro. E assim que eu saí, tava lá todo mundo olhando pra minha cara. E aí uma tia lá olhou pra mim e falou, você tá bem, menino? E aí eu comecei a rachar a bolacha, porque, convenhamos, foi hilário, cara, hilário. Daí depois de ficar uma cotinha ali falando que eu tava bem, eu fui direto nas minhas primas perguntar o que aconteceu pra eu acordar pelado e todo mundo meteu no louco. E aí a primeira coisa que elas falaram é que elas estavam com medo de mim. E aí eu disse, buga buga, agora corta o caô e conta logo o que aconteceu. E elas falaram que eu saí, e aí elas passaram e me viu ali dormindo no sofá e tal. E elas notaram que eu tava fazendo um barulho estranho e começou a parecer que eu tava rosnando. E aí começou a ficar muito alto isso. Daí veio uma tia lá perguntar pra mim se eu tava bem. E aí eu comecei a agir que nem um cão raivoso. Daí a tia se assustou e começou a falar uns bagulho de igreja. E aí de acordo com elas eu meti o louco e comecei a xingar todo mundo e falar em umas línguas estranhas. Eu acho que deve ser aquela tal de língua dos anjos que o pessoal vive falando na igreja. Sabe, aquela tipo língua dos anjos caídos. E desde então cada pessoa que estava lá nesse dia conta algo dessa história. E ouvindo partes de cada um, acho que eu entrei num consenso do que aconteceu. Que foi basicamente o que minhas primas falaram. E a única coisa que eu não entendi dessa história até hoje é porque eu tava nu. Sério, eu não sei até hoje porque eu tava nu. Ninguém fala sobre isso. E enfim, foi isso. Esse foi o dia que eu fiquei possuído. E eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Porém, um dos argumentos que podem dizer é que eu tava muito louco de champanhe. E eu entendo, mas velho, eu só dei um gole naquilo. Na real não tenho a mínima ideia até hoje de por que aconteceu essas paradas. Eu não sei se foi a cruz ou se eu contraí raiva ao tomar o champanhe. Na real não tenho a mínima ideia. E bom, é isso e até a próxima coisa bizarra que eu vou contar sobre o que aconteceu comigo nessa playlist aqui. Até!